Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos então à aula 1 de Noções Básicas de Estatística. Neste capítulo nós vamos entender bastante conceitos importantes e que devem ser memorizados ao longo das nossas aulas. Para que nós possamos começar, pessoal, vamos entender o que é estatística. Olha só, estatística é o ramo da matemática que está interessado em métodos científicos para obtenção, organização, resumo, apresentação, análise de dados e também conclusões que podem ser utilizados para tomadas de decisões. Então, é através desses métodos que são utilizados que decisões são tomadas. Percebam, pessoal, que estatística é utilizado dentro de universidade, empresa pequena, empresa média, empresa grande. É um ramo muito importante. Vamos conhecer, então, os primeiros conceitos desta parte tão importante que é a estatística. Para nós começarmos, nós precisamos entender o que é população e o que é amostra. Olha só o entendimento. População é um conjunto de elementos que possuem a mesma característica de interesse. Ou seja, olha só, eu tenho um parque ecológico e nesse parque ecológico eu tenho muitas árvores. Amostra é qualquer subconjunto de interesse de elementos da população de interesse. Olha só, qualquer subconjunto. Então o que eu posso dizer? Olha, dentro do parque ecológico, onde eu tenho essas inúmeras árvores, me interessa esse subconjunto de árvores que são árvores que têm menos de 1,80 m de altura. Ou aquelas que têm folhas maiores do que 5 centímetros. Então, o meu parque ecológico é a minha população, e essas árvores que eu dou uma determinada característica de interesse é a minha amostra. Tranquilo, né? Vamos lá. Organização em rol e amplitude de uma amostra. Olha só, rol, pessoal, é a organização de um conjunto de dados, seja ele em ordem crescente ou decrescente, ok? Se nós estivermos falando de alfabeto, ordem alfabética. E a amplitude vai ser a diferença de uma determinada amostra quantitativa entre o maior e o menor valor do dado coletado dentro dessa amostra. Então, olha só, como é que eu faço o rol e a amplitude de uma determinada situação? Vamos olhar essa tabelinha aqui, ó. Peso dos alunos da turma em quilos. Então, perceba que está bem desorganizado aqui. Olha só, pessoal, 70, 85, 83, 77, não tem organização nenhuma. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o rol dessa minha tabela aplicando a ordem crescente. E aí, o que eu dou sugestão para vocês, pessoal? Sempre que vocês forem fazer isso, procura dentro da tabela quem é o menor, copia e risca essa sua tabela original para não correr o risco de escrever duas vezes o mesmo termo. Professor, e se eu tiver repetido um número? Não tem problema, a gente vai ver isso aqui, ó, inclusive agora. Olha que interessante, eu tenho duas vezes o elemento 70, não importa, porque eu tenho 70 aqui e eu tenho 70 aqui, não tem problema nenhum. Vou colocar em ordem crescente então, ó, 70, 70, 72, 74, 75, 75, 76 e assim eu faço até o último elemento. E essa situação que eu fiz aqui eu coloquei então num rol de ordem crescente. E aí eu preciso dizer o quê? Qual que é a amplitude dessa minha tabela? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor dado coletado. Qual que é o maior? É o último, pessoal. Qual que é o menor? É o primeiro. Então, a minha amplitude é 88, que é o maior, menos o 70, que é o menor. 88 menos 70 dá 18. Essa é a minha amplitude. Ok? Muito bom, vamos continuar. Esse conceito, pessoal, preciso chamar atenção para vocês. Se vocês não entenderem, volte essa parte do vídeo várias vezes. Que é entender quem são as variáveis estatísticas. Ou seja, eu tenho dois tipos de variáveis estatísticas. As quantitativas e as qualitativas. Quem são as variáveis quantitativas? Aquelas que podem ser do tipo discretas ou contínuas. Por exemplo, assim, um número de filhos. Eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos. A contínua, pessoal, é aquela que pode ser organizada com 1,2 quilos, 1,78 m, ou seja, a altura, por exemplo, ela é quantitativa contínua, 1,78, 1,79, 1,80. A qualitativa, ela pode ser do tipo ordinal ou nominal. Por exemplo, qualitativa nominal não permite ordenação.
sexo, masculino ou feminino, não é verdade? Qualitativa, ordinal, permite ordenação, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, tá ok? Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui depois, pessoal. Isso vai ficar mais fácil de entendimento à medida que as aulas forem passando. Que nesse momento, o que me interessa? Você entenda que nós temos variáveis quantitativa e qualitativa, que você tem rol, que você tem amplitude, e aí você tem a sua amostra e você tem a população. São os conceitos importantes. Agora, pessoal, nós vamos falar de um outro item que é pegar e organizar isso em forma de tabela. Nós dizemos que nós temos dois tipos de frequências, frequência absoluta e a frequência relativa. Isso, quando a gente coloca numa tabela, nós dizemos que essa tabela é uma tabela de distribuição de frequência, ok? Imagina essa seguinte situação. Eu vou organizar em pessoas que moram num determinado apartamento. Eu fiz uma entrevista na rua e pergunto assim, ó, quantas pessoas moram no seu apartamento? E no seu, e no seu? E vou perguntando para a população. E aí, ó, eu vou organizar em pessoas que moram em 2 no mesmo apartamento, 3 no mesmo apartamento, 4 no mesmo apartamento, 5 e 6 no mesmo apartamento. E aí eu saio perguntando, olha só, encontrei 5 pessoas que moram em duas no mesmo apartamento. Encontrei 9 pessoas que moram em apartamentos com 3 pessoas. Encontrei 5 pessoas que moram em apartamentos com 4 pessoas. Ou seja, aqui eu organizo a minha entrevista. Esse aqui é o item que me interessa perguntar, se são em 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas. E aqui eu vou dizer quantos eu entrevistei e foram classificados nessa ordem. Então perceba que eu tenho 5 pessoas que moram em apartamentos com 2. Enfim, quantas pessoas eu entrevistei? É essa coluna da frequência absoluta. Se eu fizer as continhas aqui, ó, 5 e 9, 14, 19, 23, 25. Eu entrevistei 25 pessoas. E essas 25 pessoas se distribuem desta maneira nessa minha área de interesse. Essa minha entrevista aqui eu chamo de frequência absoluta. Perdão. O que é a frequência relativa, pessoal? A frequência relativa é pegar cada item da minha frequência absoluta e dividir pelo total da minha frequência absoluta, ou seja, do total dos meus entrevistados nesse caso. Então perceba que nesse meu primeiro caso aqui, ó, na minha frequência absoluta, 5 pessoas das 25 entrevistadas moram em apartamento com 2 pessoas. Então fica 5 sobre 25. 9 pessoas das 25 entrevistadas moram em apartamento com 3 pessoas, ou seja, 9 sobre 25. E assim eu vou fazendo para cada um. 5 sobre 25, 5 sobre 25, 4 sobre 25 e 2 sobre 25. Quando eu fizer essa divisão aqui, pessoal, eu achei 0,2, 0,36, 0,2, 0,16 e 0,08. Essa aqui é a minha frequência relativa na forma decimal. Qual é uma característica extremamente importante da gente analisar dentro da frequência relativa? A soma de todas as frequências relativas, pessoal, tem que dar quanto? 1. Porque é 100% da minha amostra. Então esse aqui tem que dar 1. 0,2 mais 0,36 mais 0,2 mais 0,16 mais 0,8 tem que dar 1. Se a sua soma não deu 1, alguma continha você errou na hora de fazer, tá ok? Tem que olhar e verificar qual foi a linha que você errou. Professor, mas eu não quero essa frequência na forma decimal, eu quero em porcentagem. Tem como? Claro que tem. É só você pegar a sua forma decimal e multiplicar por 100, ou seja, o que era 0,2 vira 20%, o que era 0,36 vira 36%, 0,2 de novo, 20%, 0,16, 16% e 0,08 vira 8%. Fazendo essa nossa soma aqui, tem que dar quanto? 100%. Ou seja, a minha amostra total que eu fiz da entrevista tem que dar 100%. Ok? Então vamos lá. Primeiro, eu defino qual é a minha característica da entrevista, a frequência absoluta, quantas pessoas eu entrevistei. A frequência relativa é pegar cada item da frequência absoluta e dividir pelo total. Isso eu acho a frequência relativa em decimal. Se eu quiser essa frequência relativa em porcentagem, basta pegar cada uma delas e multiplicar por 100. Tranquilo, né, pessoal? Olha só, e se eu estivesse falando de uma variável qualitativa? O que eu posso fazer? Do mesmo jeito, uma tabelinha. Então, olha só, eu tenho aqui o nível de instrução, é o item meu de tabela de interesse.
sem instrução ou fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, superior completo. Ou seja, 25,5% da população entrevistada, né, sem instrução ou fundamental incompleto. Qual é a característica também desse nosso caso aqui, pessoal? Ó, é uma variável qualitativa? É. Mas quando eu fizer a soma desse meu percentual, quanto que tem que dar isso daqui? 100%. Então, este valor aqui foi dividido, ao invés de ser em número de pessoas por apartamento, eu dividi por grau de instrução. Grau de instrução, pessoal, é uma variável de que tipo? Qualitativa. Tá, ok? É um exemplo bastante simples só para vocês entenderem que eu posso fazer essa distribuição tanto para frequências quantitativas quanto para qualitativas. Mesmo que as quantitativas são muito maiores do que as qualitativas em análises que são feitas todos os dias, tá bem? Mas nada impede de termos também tabela de distribuição de frequência de variável qualitativa. Uma outra maneira de fazer isso, pessoal, é a análise gráfica. Na verdade, as grandes decisões de empresas, dos diretores, são baseadas em gráficos. E aqui nós vamos ver alguns exemplos de gráficos. O primeiro dele, pessoal, que a gente depois diz que gera um polígono, né? É através da análise do gráfico de linha. Olha que interessante. Quem que eu estou montando esse gráfico? É o número de acertos, né, em relação ao número de alunos. Então perceba aqui, ó, é a nota que vai variar de 0 a 10 em relação ao número de alunos. E imagina que isso aqui é uma determinada sala. Olha só, eu tenho então 4 alunos que tiraram 0, eu tenho 8 alunos que tiraram 1, eu tenho 10 alunos que tiraram 2, e assim eu vou montando a minha tabela. Professor, de onde você pega isso? Olha só, ó, tabela de frequência absoluta ou relativa. Depende de como o meu texto me pede. Eu posso pegar tanto a absoluta como a relativa. Nesse nosso caso aqui, com certeza, foi pego através de uma tabela de frequência absoluta. 4 pessoas tiraram 0, 8, 1, 10 tiraram 2, 8 tiraram 3, 32 pessoas tiraram 4, 25, 5, 35 pessoas tiraram 6 e a maior de todas, ó, 50 pessoas tiraram 7. Isso aqui eu peguei então de uma frequência absoluta e montei esse meu gráfico. Bem tranquilo, extremamente usado, hein, pessoal? Batendo o olho aqui, olha, se fosse uma pessoa de tomada de decisão, ela diria o seguinte, olha, a maioria das pessoas foram acima da média, sem considerando a média 5. Olha que interessante, dá para você ver só de bater o olho. Tem mais gráfico, professor? Tem sim. Olha só um outro gráfico bastante utilizado, é o gráfico de barras. Tanto nas barras verticais quanto nas barras horizontais. A mesma ideia que nós tínhamos lá, ó, número de acertos, que é de 0 a 10, pelos números de aluno. Olha só, e aí eu montei 4, 8, 10, perceba que é a mesma sequência que eu tinha aqui, eu reproduzi agora no meu gráfico de barras. De novo, pessoal, batendo o olho, ó, de 5 para cima, já dá para verificar que é maior do que de 5 para baixo. Então, o gráfico ele é muito importante porque ele te dá um grau de visualização muito maior do que a tabela de distribuição de frequência. Apesar de que, para montar o gráfico, ter feito antes a tabela é fundamental. Isso pode ser visto também na horizontal. Olha só, na horizontal eu inverti. O que era o número de acertos aqui na horizontal eu pus na vertical. O que era o número de alunos que era na vertical eu pus na horizontal. Montei exatamente a mesma coisa. Ó, 10 alunos tiraram 5, 10 alunos tiraram 5. Perceba que eu não mudei nada. Dependendo da situação, fica a seu critério. Se você vai querer o vertical, o horizontal, o da prova que você estiver fazendo. O importante é fazer a interpretação. Tá bom? E mais um gráficozinho interessante é o gráfico de setores, também conhecido popularmente como gráfico de pizza, tá, pessoal? Ele normalmente a gente interpreta assim, olha, a nossa pizza todo, o nosso círculo todo, ele tem 360 graus, né? E aí eu faço essa representação de forma proporcional. Ou seja, olha só, eu não tinha aqui 10 pessoas, a nota 10, quem tinha tirado eram 5 pessoas, olha só, vamos olhar, ó, 10 pessoas tiraram 10, olha aqui, ó, esse percentual, ó, 5 pessoas tiraram 10. O que eu fiz então? Eu calculei o total de pessoas e vi quantos por cento cada um tinha. E aí você verifica isso no gráfico, ó, olha o tamanho das fatias. Eu tenho que 25% daqui do meu gráfico de setor das pessoas correspondem a 50 pessoas que tiraram quanto? Olha, pela cor, 7.
Bem interessante esse gráfico também. Eu posso tanto usar por porcentagem, por ângulo. A soma dessas porcentagens aqui deu 100, com certeza. Se eu quisesse fazer por ângulo, 360 corresponde ao ângulo, né? Regra de 3 simples. Tá bom, pessoal? Então, análise gráfica, ela também é muito utilizada em estatística. Vale a pena parar, verificar. Se você ficou com alguma dúvida, volta de novo na videoaula para não passarmos para a próxima aula com dúvidas. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então, nós encerramos essa nossa aula 1. Foi uma aula de conceituação. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, para que todas as aulas que sejam postadas vocês possam receber essa notificação e ficar junto conosco, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado.